Fala pessoal, e hoje estamos aqui para a gente falar de um assunto bem importante que é a origem do nosso feriado do dia 7 de setembro, feriadão que a gente descansa aí, quem pode descansar, né? E eu quero te contar a origem, porque a gente comemora, mas muitas vezes a gente não sabe a origem. A gente sabe que o 7 de setembro é dia da independência, né? É algo que está mais gravado aí na nossa mente. Mas o que foi a independência do Brasil, né? O porquê que a gente comemora isso e comemora todo dia 7 de setembro. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar de uma forma fácil, prática, diferente, que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de mais nada, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de história e sem demoras, vamos lá. Pessoal, muito fácil, muito simples de entender. O contexto é o seguinte, é uma época, é um período, nós estamos aí, né? O fato aconteceu no dia 7 de setembro de 1822 e nesse período o Dom Pedro I era o imperador do Brasil, era o líder aqui da nossa nação. E o que acontece? Na terra natal dele estava acontecendo a tal da Revolução Liberal do Porto. Em suma geral, estava tendo algumas mudanças políticas em Portugal, né? Uma mudança expressiva, uma revolução de fato. E era um período onde o Brasil já estava quase se emancipando, se tornando independente ali de Portugal, né? Brasil que ali havia sido uma colônia, né? De exploração portuguesa, como você já aprendeu na escola, mas era um período onde o Brasil já estava começando a caminhar com suas próprias pernas, né? E quando teve essa revolução em Portugal, o pessoal falou assim, ó, a gente virou a mesa aqui e mandou uma carta pro Dom Pedro I falando assim, ó, a gente vai virar a mesa aí também. Então volta para cá que a gente vai tomar aí, o Brasil vai continuar sendo de Portugal e não tem essa do Brasil querer andar com suas próprias pernas não. Uma vez nosso, para sempre nosso. E aí onde Dom Pedro vai refletir sobre isso, ele também vai pensar consigo mesmo e falar, poxa, se eu for para lá, tudo bem, eu vou continuar dentro da política, vou ser um governador, enfim, alguma coisa assim. Mas o cargo, o título de imperador eu não vou ser mais. Então isso também tem um peso, né? Aqui, pelo menos no Brasil, eu sou imperador, ele pensou, né? E aí, depois de alguns dias, ele manda dizer ao povo qual que vai ser a decisão dele. E o povo brasileiro estava numa expectativa muito, muito grande naquela época, porque a decisão dele, né, iria determinar como seria o futuro do Brasil. O povo brasileiro queria, né, que o Brasil fosse independente, andasse com suas próprias pernas, né? E aí, depois de alguns dias, ele manda avisar o povo, ele dá aquela famosa declaração, diga ao povo que para o bem da nação eu fico, né? É o conhecido como o famoso dia do fico, ou seja, o dia que o Dom Pedro I decide ficar no Brasil e não atender a demanda aí dos seus conterrâneos portugueses. E aí, óbvio, né, pessoal, que Portugal não iria aceitar isso numa boa, né? Então, Portugal aciona ali invasões no Brasil e aí a notícia de que Portugal iria fazer essa guerra aqui no Brasil para que isso não acontecesse, para que o Dom Pedro não ficasse, para que os planos da Revolução Liberal funcionassem, essa notícia chega para o Dom Pedro em um momento que ele está indo para Santos, ele está subindo a Serra de Santos, né, a famosa Serra de Santos. E aí, pessoal, ele recebe a notícia onde supostamente ele teria dito, não, o Brasil vai ser independente ainda que a gente morra. E aí alguém vai lá e resume a frase dele e coloca, né, independência ou morte, onde supostamente ele levantou a espada e declarou a independência e gritou ali perto de um rio, né, chamado Rio Ipiranga. Por isso que esse episódio também é conhecido como o Grito do Ipiranga. Tá, anos mais tarde, pessoal, um pintor muito famoso chamado Pedro Américo, ele era um pintor, um escritor, um cara muito inteligente, ele vai pintar um quadro sobre esse momento da história do Brasil, que foi uma decisão importante, mas aí ele vai dar uma incrementada no quadro, ele vai romantizar o quadro até para enobrecer, né, o momento. Então o quadro, o famoso quadro da independência, que às vezes você já até viu num livro da escola, numa revista, a foto, enfim, em um vídeo, como que ele é mostrado esse momento? O Dom Pedro subir na Serra lá de Santos com os seus partidários, seus colegas políticos, todos montados a cavalo, todos com roupas imperiais, e ali, né, se dá o grito do Ipiranga, né, independência ou morte. Mas a verdade por trás desse quadro, de tantos detalhes que não são verdade, eu vou te contar os principais.
Primeiro, né? Ali eles estão sendo mostrados a cavalos. Primeiro que o cavalo ele não sobe a serra, ele é um animal forte, né? Ágil, mas em terreno plano. Então eles usavam ali, né? A mulas, que a mula é menos resistente, mas ela consegue subir ladeira. Era um animal mais usado na época para subir grandes ladeiras. Então, em primeiro lugar, o Dom Pedro I e a sua comitiva não estavam a cavalos, e sim em mulas. Segunda coisa, como eu falei, eles estavam usando no quadro ali roupas imperiais. Aquela roupa imperial era feita de linho, pessoal. Era uma roupa para se usar na Europa, no frio europeu, lá de Portugal, que o pessoal trouxe essa roupa pro Brasil. Mas no calor ali de Santos, ali, né, perto do Guarujá, a parte da tarde, às 3 horas da tarde, ninguém estava usando aquela roupa, porque senão o pessoal ali iria se cozinhar, né, por dentro, quase que literalmente, de tanto calor. Então, ou eles tiraram a camisa, né, para seguir a viagem, ou eles colocaram uma roupa mais fina que se usava na época por baixo das roupas imperiais, né? Então é mais um detalhe que não é real na cena ali que aconteceu. Uma outra situação é o que? E aí já é bem curiosa, quando Dom Pedro recebe essa notícia, né, pessoal, isso é uma fonte, né, não é um meme, não é uma fake news, uma falácia. O Dom Pedro estava passando muito mal, ele estava tendo uma diarreia, uma dor de barriga severa durante a viagem. Então se fala ali que ele teve que parar mais de 20 vezes no caminho, no dia que ele, né, recebe a notícia de que os portugueses estavam invadindo, porque ele não quis voltar. Então esse é o momento na qual a independência do Brasil é declarada, tá bom? Lembrando que na parte de baixo também ali do quadro do Pedro Américo, pessoal, tem uma curiosidade, ele coloca ali um brasileiro puxando um carro de boi, né? E o brasileiro olhando com uma cara de espanto para a cena, né? E o que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar, de certa forma, a ignorância do povo brasileiro em relação ao que estava acontecendo ali, né? Não estava entendendo nada, então ele está ali trabalhando e não está entendendo nada. E o que é mais triste disso, e eu até comento nas minhas aulas com os alunos, pego esse detalhe do quadro ali para comentar, que é o quê? Porque que hoje em dia isso ainda, infelizmente, muitas vezes acontece, né? Grandes mudanças no cenário político brasileiro acontecendo, mas muitas das vezes o povo, né, tá à parte, tá olhando para aquilo, se admirando daquilo, mas não entendendo nada do que está acontecendo, né? E aí, quando você para olhar, ó, já se passaram 201 anos já que isso aconteceu e muitas vezes o mesmo cenário político continua a acontecer, né? A gente a par da política e a coisa ali rolando, a coisa ali acontecendo, tá certo? Para finalizar, o último estado do Brasil onde houve essas batalhas, essas guerras, né, pela independência foi na Bahia, e aí as tropas, né, de Dom Pedro acabam vencendo e ali se determina de uma vez ali a independência do Brasil. Mas aí a gente coloca também independência, pessoal, entre aspas também mais uma vez, porque até algo irônico, porque o Dom Pedro se identificava muito ali com o brasileiro até então, né, mesmo ele sendo português, mas aí tem uma questão, né? Quando ele declara essa independência do Brasil em relação a Portugal, o governo dele depois não se volta para ajudar o povo brasileiro, né? Então ele acaba só se libertando dos seus conterrâneos portugueses com aquela demanda, né, de ter que voltar para Portugal, mas ele mesmo no governo dele não tomou medidas que ajudassem o povo brasileiro. Pelo contrário, ele concentrou ali medidas que continuavam privilegiando apenas uma elite, e o povo brasileiro, infelizmente, continuou padecendo, né, na miséria, enfim, na desigualdade social. Então isso é um ponto muito importante a se destacar, que a gente fala independência, mas eu coloco aqui a pergunta para vocês, né? Será que a gente foi mesmo independente? Coloca aí nos comentários o que você acha e o que você achou desse vídeo, e eu espero que você tenha entendido e gostado. Não deixa, como eu falei, de compartilhar esse vídeo, curtir para dar uma força aqui, para a gente trazer os próximos, né, trazer mais conteúdos para você. E lembrando que eu também trabalho com aulas particulares de história, geopolítica, sociologia, enfim, tá tudo aqui listado na descrição. Então, caso você tenha interesse, será um prazer poder estar mais pertinho de você para a gente conversar, tá ok? Gente, te espero no próximo vídeo. Não deixa de estar aqui comigo e de se encontrar comigo novamente. Um grande abraço. Fui!